se você tivesse me encontrado na época da faculdade e me perguntado, Jéssica, você vai advogar? Com certeza, naquela época, minha resposta seria não. Muitos não sabem, mas hoje eu vou informar para vocês a realidade da minha advocacia. A última resposta que você ia ouvir da minha boca ia ser: vou ser advogada. Naquela época, eu definitivamente não queria advocacia. Eu acreditava que ia ser o quê? Concursada. E por 2 anos eu estudei para concurso. Fiz vários concursos em outras regiões e eu tive uma oportunidade no meu último ano de curso de entrar num estágio de advocacia. E graças a Deus lá eu me encontrei. Eu não imaginaria naquela época que 1 ano de estágio no escritório ia mudar a minha percepção sobre a advocacia. Antes eu acreditava que ser concursada era a melhor coisa que eu tinha para mim naquele momento, mas eu não imaginava que com o poder da advocacia eu poderia transformar histórias, mudar vidas e transformar pessoas que não têm direito em um direito digno e palpável, que é o que eu faço hoje no meu dia a dia. Esse é o meu propósito. E como muita gente, eu tinha uma visão totalmente equivocada desta profissão. Por quê? Todo mundo dizia naquela época que um advogado só teria sucesso se alguém da família fosse ou estivesse com um escritório grande. E não é o meu caso. Poucas pessoas da minha família são formadas. Eu acredito que eu sou a 4ª pessoa formada e nenhuma em direito. Então, qual seria a probabilidade da minha advocacia dar certo? Por isso que naquela época a única alternativa seria concurso, porque o concurso é democrático. E ao passar naquela seleção, eu compreendi que existia uma oportunidade sem ser de concurso, que poderia ser na minha advocacia. E a partir dali eu comecei a compreender o caminho e ser muito feliz fazendo aquilo. E quando eu escolhi essa área, mudou a minha vida, porque eu fiquei tão realizada que após sair desse estágio, eu fui contratada no mesmo escritório, ainda passei um tempo lá como advogada, mas depois da pandemia fui desligada e eu não via outra alternativa a não ser seguir os passos sozinha. E essa é um pouco da história que eu vou contar para vocês hoje. Então, quando eu peguei a OAB, eu começava a me questionar: o que será de mim a partir de agora? Como eu começarei essa jornada? Então, comecei nesse escritório, fui desligada e me vi totalmente perdida. Mas, pelo pouco conhecimento que eu tinha naquela época, eu decidi e escolhi não mudar a jornada. Então, o direito previdenciário, ele caiu no meu colo naquela época e hoje é uma matéria que eu amo. Não trocaria por nada. Todos os dias eu estudo e honro as pessoas que confiam no meu trabalho. E tudo começou porque eu tive coragem e ousadia de continuar advogando mesmo sem apoio. Então, na minha família não tinha ninguém advogado. Como eu começaria? E a minha mãe foi a primeira a apostar nesse sonho. Ela sempre me incentivou e disse: filha, siga seu caminho sozinha. E a partir dali ela vendeu uma bis que ela tinha e me deu uma parte para eu comprar alguns itens do escritório. E o primeiro item foi a minha cadeira, que eu tenho até hoje. Não tenho coragem de me desfazer dela. E depois comprei uma banquinha e um computador e assim comecei meus primeiros clientes, que não foi fácil. Mas com a ajuda da comunicação, do Instagram e do boca a boca, conseguimos chegar até aqui. Atualmente, eu tenho um escritório físico em Mossoró e um em Natal, com uma equipe maravilhosa. Mas claro, nesse caminho teve muitos percalços, mas nenhum foi desistir. E nesse caminho, vários clientes foram muito especiais. Dentre eles, uma concessão de um auxílio acidente de uma pessoa do meu bairro. Lembrando, os primeiros a me honrar foi as pessoas do meu bairro, graças a Deus. Então a gente conseguiu a concessão de auxílio acidente para ele e 2 anos depois ele retornou para mim para a gente conquistar a sua aposentadoria. Como clientes assim eu tenho vários e tenho muita gratidão a todos eles, pois o boca a boca sempre funcionou para mim, mas porque eu trabalho
de forma ética e sempre tentando conquistar cada vez mais os clientes. E não é com elogios, é com trabalho certo e honesto, e graças a Deus todos eles sempre voltam. Mas Jéssica, esse caminho foi fácil? Não. Existe uma realidade que ninguém mostra, os bastidores. Lembrando, desde o início eu sempre falo na comunicação. Sempre foi um divisor de águas na minha vida. Com ele eu conquistei os primeiros clientes, chamei funcionários para vir trabalhar comigo e através disso a gente foi multiplicando os clientes. Porque lembre-se, você sozinho pode até chegar em algum lugar, mas você em conjunto chegará muito mais longe. E claro, muita capacitação. Hoje nós entendemos e percebemos todos os dias no noticiário que o INSS está sempre modificando. Então, o estudo contínuo ele é um grande diferencial nessa jornada. Sem ele, com certeza, a gente não teria chegado até aqui. E agora, com certeza vocês devem estar se questionando: Jéssica, você escolheria passar por tudo de novo, novamente? Com certeza. Se hoje eu pudesse voltar lá naquela Jéssica da faculdade, eu ia dizer a ela: calma, tudo vai dar certo. Você vai conseguir sobreviver da sua profissão. Porque esse é o nosso medo quando a gente se forma, de não conseguir chegar lá ou até mesmo de se sustentar. Mas porque nesse caminho eu encontrei o meu propósito e o melhor de tudo, eu não desisti, porque a advocacia não é uma profissão fácil. Hoje a gente tem aquele valor, mas amanhã pode não entrar nada. Então a organização, o planejamento é importante e principalmente a recorrência de clientes. Se você tem interesse nesse assunto, deixa aqui nos comentários que eu também posso gravar um vídeo sobre isso. Se você ainda está procurando onde se encontrar nesse universo da advocacia, não tenha pressa. Experimente, converse com outros profissionais, compreenda onde está seu propósito, atenda pessoas, converse com elas, estude. Às vezes, a área que vai mudar sua vida é aquela área que você jamais imaginou em escolher. Essa foi a minha história. Eu jamais iria imaginar Jéssica em 2019 escolhendo advogar. Agora eu quero saber de você, deixa aqui nos comentários. Você já encontrou sua área ou ainda está perdido no caminho? Se eu puder, eu posso te ajudar. Você também me encontra no Instagram e no TikTok. Muito obrigada!